Seguinte, presidente de Furnas pediu desculpas e anunciou medidas para tentar amenizar a crise hídrica em reservatório. Na sexta-feira passada teve encontro lá em Alfena, juntaram lá 50 prefeitos, a pressão política foi grande, o presidente de Furnas foi e pediu desculpas aos moradores do sul de Minas pela seca que atinge os municípios banhados pelo Lago de Furnas. O lago está com o menor volume de água dos últimos 20 anos. Isso não é coisa à toa, não. Nós vamos conversar agora com o professor Cleiton, deputado. Ô, professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Madeira. Tudo Obrigado, ótimo de falar com você. Está esperando a gente desde o início do programa. Estou vendo você acompanhando aí. Ó. Espero que tenha gostado da abertura e do pessoal aqui. Você me fez voltar no tempo aí com inúmeros radialistas que foram mencionados, alguns não mais entre nós, mas que marcaram, tenho certeza, a história de todo varginhense através das diversas ondas dos rádios aí. Tem um que eu ouvia todo dia de manhã, meu pai ouvia o Viola Cabocla na Rádio Vanguarda, Luiz Alberto. Luiz Alberto, isso. Foi o que eu falei, é complicado falar o nome de um, porque a gente tem que lembrar o nome de todo mundo, mas aí quem for lembrando do nome de mais gente, vamos colocar aqui no decorrer do dia, no blog, é uma merecida homenagem. Mas tem um também que morreu de acidente, ele era da Rádio Clube, década de 80, acho, você lembra? Rogério Luiz? Rogério Maia? Não, Antônio Luiz, Rogério Luiz. O pessoal aí vai lembrar, já. Não, com certeza. Pessoal, ó, o Gilson House aqui. O Gilson é do Varginha em Foco. É um grupo de WhatsApp aqui que foi feito na época do Carlos Costa, o saudoso Carlos Costa, e até hoje a turma desce a lenha todo dia. Pessoal muito ativo e bem combativo também. Mas o pessoal deve estar perguntando, Madeira, você está falando de Furnas, o que tem a ver com o deputado? Deputado, conta para a gente esse trabalho que está sendo feito, que foi feito, né? Você conseguiu transformar Furnas em um patrimônio, é isso? Exatamente. Nós somos autores da Emenda 106, a Emenda à Constituição Mineira, que estabeleceu o tombamento dos lagos de Furnas e Peixoto. Trata-se de um caminho jurídico que foi encontrado a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do plenário do Supremo Tribunal Federal, que considerou que leis locais elas poderão ser usadas para fazer tombamentos de bens da União. E nós, então, fizemos o tombamento, entendendo que tombamento é igual preservação. Mas para que os lagos eles estejam preservados, e quando eu digo os lagos, Madeira, é porque no primeiro momento nós tínhamos feito o tombamento apenas de Furnas. Depois também foi tombado o Lago de Peixoto. Para quem não conhece, Peixoto está naquela região ali de Cássia, Ibiraci, Delfinópolis, um pouco depois de Passo ali, que é a região sudoeste do estado. Essa emenda, ela teve a aprovação aqui de 74 deputados, só que é bom lembrar o seguinte, tem muita gente que pergunta, mas por que a emenda ainda não foi cumprida? Porque nós fizemos o chamado tombamento legislativo que define o tombamento provisório. O tombamento definitivo, que é o chamado tombamento administrativo, ele deve ser feito pelo Poder Executivo. Então, nós abrimos o espaço para que o governador Romeu Zema ele possa, então, fazer os estudos necessários do tombamento do espelho d'água e, consequentemente, através do tombamento do espelho d'água, instituir o tombamento administrativo. Para nossa surpresa, tivemos esse movimento na sexta-feira e ficamos sabendo que amanhã, recebi inclusive o convite, de forma remota, uma cerimônia em Capitólio vai iniciar, então, o tombamento administrativo a partir, então, dessa ação do Executivo Estadual. E aí vai ser muito difícil as agências reguladoras não cumprir aquilo que está sendo determinado pelo Estado de Minas Gerais. Ou seja, a partir do tombamento, você tem que cuidar daquele bem. Aqui em Varginha, estão fazendo a reforma ali do Teatro Capitólio. É um dinheiro público, é o ICMS cultural e também emenda parlamentar,
que está sendo utilizada para tomar conta daquele bem. Quer dizer que, a partir daí, o governo tem que dar um jeito de evitar que a Furnas, por exemplo, tenha pouca água, menos do que o que a lei determina. Exatamente, Madeira. Aí tem muita gente que cai em algumas conversas que são espalhadas por aí, porque se imputa a culpa disso em São Pedro. Não está chovendo. É fato. Mas nós temos estudos, nós temos provas cabais que, se não chover uma gota em 5 anos, é possível você estabelecer a cota mínima sem comprometer o múltiplos das águas e ainda fazer a geração de energia. Acontece que, para fazer isso, é preciso planejamento e é preciso também prioridades. E, nos últimos anos, Minas não tem sido prioridade nos governos federais. Nós temos servido como caixa d'água do país e, inclusive, desde 2012, somos responsáveis pelo abastecimento da hidrovia Tietê-Paraná. Ou seja, se comete um crime de lesa patrimônio ao povo de Minas Gerais, e esse crime ele não pode mais ser aceito. Eu quero lembrar que essa emenda à Constituição Mineira, ela está no Supremo Tribunal Federal, já que o presidente Jair Bolsonaro entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando se Minas Gerais tinha a prerrogativa, de fato, de fazer esse tombamento. Ontem estive em reunião com a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora, e saí muito esperançoso de que nós vamos ganhar essa causa no Supremo, porque o chamado Pacto Federativo ele está sendo desrespeitado também a partir do momento em que você tem uma promessa lá atrás, de que todo reordenamento da nossa região teria que ser construído em torno do lago, e hoje a gente não pode fazer um reordenamento para reconstruir a nossa vida sem o lago. Nós precisamos do lago, ele é gerador de emprego, ele é gerador de renda, ele estabelece o turismo, a piscicultura, a irrigação e por aí vai. Essa é a nossa luta, Madeira. E Varginha tem um prejuízo enorme na região do Lagamar, prejuízo esse imobiliário, turístico, gastronômico. Lagamar é a Ribeira do Lago, você vai até o Canoas ali, lá em Ponta Leite, tudo. Exatamente. Então, assim, é um tema que para mim é muito caro, dá para a gente ficar aqui o dia inteiro. Agora, vou repetir, é falta de planejamento. Madeira, o ano passado nós avisamos. Eu tinha um estudo hidrológico, um estudo meteorológico, e numa reunião com a ANA, com a ANS, alguns aqui vão se lembrar, era início de 2020, choveu demais. Só para se ter ideia, Três Marias tiveram que abrir as comportas de Três Marias porque estava transbordando de água. Nós avisamos que era o seguinte, olha, é o momento de segurar as águas, é momento de ligar as termoelétricas, nem que isso, durante 2, 3 meses, faça com que suba um pouco o valor da energia, mas o ano que vem vai faltar água, não vai ter chuva. Nesse momento em que não tiver chuva, é a hora de fazer o quê? Aproveitar o que está sobrando, a cota máxima, usar a sobra para gerar energia, diminui a conta de energia, não compromete o múltiplos das águas e a gente não corre o risco que nós estamos correndo nesse momento de apagões pelo país, como esse apagão que nós tivemos no final de semana. Sabe como é que chama isso, Madeira? Populismo barato, porque não quiseram ligar as termoelétricas no momento que era necessário, e se chama incompetência, falta de planejamento. Agora, a União vai ter que dar um jeito de recompensar aquilo que ela está devendo a Minas Gerais. Ou seja, Minas fica fazendo graça com o chapéu alheio, né? Fica fazendo graça para São Paulo, abastecendo São Paulo. Nós tivemos uma notícia muito boa na sexta-feira. Quem me acompanha sabe que eu estive lá no canal Pereira Barreto. Tem uma obra de derrocamento que ela já deveria ter sido feita em 2017. A Queiroz Galvão pegou 57 milhões para executar a obra. Ninguém sabe o que foi feito, nada, nem
uma dinamite foi utilizada para implodir o chamado pedral. E, consequentemente, nós estamos com esse prejuízo aí. O que é esse pedral? Para quem está nos assistindo entender, Madeira. O canal Pereira Barreto, que é um canal artificial, ele é responsável por estabelecer a ligação dos rios Tietê e Paraná, Paraná e Tietê. E você tem um pedral que faz com que na entrada do canal se obrigue a você ter um nível nesse sentido. Quando você fizer a implosão do pedral, o nível pode baixar consideravelmente, porque aí não se tem o risco de você ter as embarcações da hidrovia Tietê-Paraná, elas agarrarem ali nesse pedral. Né? Então, é uma obra que precisava já ter sido feita, porque a hidrovia é um ralo aberto, e saímos na sexta-feira com a promessa de que essa obra será executada. É o seguinte, gente, quando eu tenho, por exemplo, eu tenho um negócio aqui em Varginha, que é o Blog do Madeira, eu tenho um escritório aqui, eu tenho uma sede. O deputado tem uma sede aqui em Varginha, porque realiza trabalhos, tem missa, tem encontro, tem essa coisa toda. Você já pensou trabalhar em Belo Horizonte, mas ter o escritório em São Paulo, no Rio de Janeiro? Só para quem está assistindo entender, o Madeira está sendo irônico para questionar o seguinte: Furnas está 100% aqui, praticamente 100% no estado de Minas Gerais, tem seus braços em São Paulo, mas o presidente de Furnas fica no Rio de Janeiro, nem a região ele conhece. E aí o cara vem na sexta-feira, sobrevoa, e aí ele tem que pedir desculpas mesmo, como você disse, só pedindo desculpas. Mas tem um negócio interessante, Madeira. Pela primeira vez a gente tem um presidente de Furnas pedindo desculpas. Porque os anteriores, eles tinham ali uma empáfia, uma soberba. Inclusive aqui na Assembleia, um representante de Furnas disse o seguinte: olha, se para vocês é lago, se para vocês existe uma identificação com o lago de Furnas, para nós é uma caixa d'água, é um reservatório. E reservatório e caixa d'água, a gente faz o que a gente bem entender. Escutamos isso, viu? Porque não é energia, não é só energia, não é caixa d'água, não é para ter energia, é para ter energia, é para ter turismo, é para ter meio ambiente, é para ter pecuária. Eu conversei com um senhor lá no Pontalete, um senhorzinho. Cara, ele é muito bacana, viu? É um sujeito legal de conversar. Ele é dono de um restaurante. Você chega lá, aí senta no chão, não senta não, senta no chão, conversa junto com ele e tal. Ele fica mais de hora contando como foi traumático, traumática a mudança, quando explodiram, quando encheu de água. Eles arrancavam tudo para vender depois material de construção usado, velho. E depois que estabeleceu, ele falou, agora está aí, não tem mais água. Então, são famílias que moram e que vivem do meio ambiente e do turismo. Madeira, não é uma caixa d'água, não. Está acontecendo uma questão de saúde pública. Veja bem, quando nós tivemos o enchimento do lago, nós tivemos alto índice de suicídio, aumento de doenças cardiovasculares e de depressão. Quando encheu o lago, hein? Isso está acontecendo nesse momento com a falta de água. Pessoas que cometeram suicídio porque perderam tudo nos investimentos que fizeram nos seus empreendimentos. Nós estamos tendo aí estudos que demonstram um aumento de doenças cardiovasculares na região e depressão nem se fala. Vai em Campo do Meio, gente. Se tem alguém de Campo do Meio nos assistindo, olha o que aconteceu com aquela beleza que era a orla de Campo do Meio. E o que aconteceu ali em Campo do Meio, uma destruição total. E aí tem um detalhe, para quem está nos assistindo, Madeira, alguns detalhes que as pessoas muitas vezes desconhecem sobre o Lago de Furnas. O Lago de Furnas é o único lago do mundo que você navega 3 dias e 3 noites sem parar, se você quiser. Ixi.
É o único do mundo, um lago que permite a navegabilidade 3 dias e 3 noites, isso operando na cota mínima. Então, é uma riqueza imensurável. A Unifal tem um estudo que é interessantíssimo. O estabelecimento da cota mínima, em tempos de normalidade, ou seja, sem pandemia, nos traz a possibilidade de gerar 53 a 55 mil empregos em 6 meses. É para isso que nós estamos lutando. É tomar conta daqui do que é nosso, né? Deputado, obrigado. O Afonso Lima está perguntando qual foi o governador que permitiu o desvio das águas para o tal canal. Ele está falando de Furnas? Furnas foi o JK. Não, ele está falando da questão do canal Pereira Barreto, da hidrovia Tietê-Paraná. Ô, Afonso, na verdade, isso foi um acordo coletivo, assinado entre 4 estados, Minas Gerais, governador na época era Anastasia, São Paulo, Mato Grosso do Sul e o Paraná. Mato Grosso do Sul, que depende do escoamento da soja. Junto com o governo federal, e na época era Dilma. E aí, o problema não é o canal. O canal se tornou um problema porque aquilo que foi planejado não foi cumprido. Não foi cumprido. Esse é o grande problema. E aí, só que aí tem um detalhe, né, Madeira? Furnas negava isso o tempo todo. Eu vou dizer que a César que é de César, eu fui o primeiro a levantar isso aí, que as águas estavam sendo desviadas, me chamaram de leviano na IPTV, mas hoje reconheceram que quem estava mentindo era Furnas e não o Paulo Coelho, o doutor Paulo Coelho, jornalista de Formiga, que você conhece bem, e o professor Cleito, que levantou isso aqui na Assembleia. Tiveram que reconhecer isso aí. Beleza. Professor, obrigado. Enquanto isso, enquanto o governo não toma conta do que é dele, do que é nosso, a gente tem que se virar. No caso, tentar economizar energia. É o que a gente vai ver aqui com o Tiago, que é engenheiro da CEMIG, que está dando algumas dicas para economizar energia. Professor, obrigado pela participação. O pessoal aqui está agradecendo a tua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Madeira. Sempre um prazer falar com você. Parabéns pelo trabalho que você faz, pelo jornalismo de qualidade, sério, levando informação ao povo de Varginha do Sul de Minas e de toda Minas Gerais. Abraço aí para o Thiago, para todo servidor da CMI. Estamos na luta para defender esse grande patrimônio. Um abração.